Beleza. Essa parte inicial, então, da aula, a gente vai fazer, no caso, uma revisãozinha do que a gente estava vendo ontem, ali do capítulo 3. E se vocês tiverem dúvidas, esse é o momento da gente fazer as perguntas, tá? Bem que ontem eu corrigi uma parte da prova ali, aliás, corrigi aquela prova, e boa parte da matéria do capítulo 3 já estava naquela correção que a gente fez ali. Mas vocês devem ter dado uma estudada, devem ter mexido um pouquinho ali na matéria, deve ter alguma dúvida. Podem Pode perguntar fazer agora. dúvida já? Isso, dúvida já. Ah, tá. Posso falar, então? Pode, por favor. Eu não entendi a divisão de polinômios lá. Vamos lá, então, divisão de polinômio. Vamos começar por isso, então. Ó, divisão de polinômio. Na verdade, a gente vai fazer a divisão de polinômio por monômio. Não vai ser divisão de polinômio por polinômio, tá? Porque até o livro não traz isso como parte da matéria para a gente. Então, vamos supor, eu vou começar dividindo primeiro a um monômio, tá? Monômio por monômio, para a gente entender o que acontece. Então, vamos supor aqui, ó, se eu tivesse 10x ao quadrado dividido por 5x, o que eu tenho que fazer nessa divisão aqui? Ó? Eu tenho que dividir o número pelo número e a letra pela letra. Só que a letra a gente não vai dividir do mesmo jeito que divide o número. Nas letras, a gente vai reduzir os expoentes delas. E a divisão dos números é a divisão que a gente já conhece. Então, olha só, 10 dividido por 5 vai dar 2, normal. E na hora que eu vou fazer a divisão das letras, eu vou subtrair os expoentes. Então, aqui eu tenho x na 2 e aqui eu tenho x na 1. Então, 2 menos 1 vai sobrar 1 e acaba aqui com um x na 1, que eu não preciso colocar o 1zinho aqui em cima, porque a gente já sabe que toda vez... Dividir letra por letra e número por número só? É só isso. É basicamente isso, tá? Eu vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, ó. Então, vamos supor, eu vou fazer um pouquinho maior. Eu vou pegar e vou dividir um polinômio, que é mais de um termo. No caso, vou aumentar aqui, deixa eu ver, 24x ao quadrado, a mais 16x na terceira, a na segunda. Nossa, que grandão. Dividido. Eu vou colocar o dividido aqui embaixo, assim, ó, tá? Dividido por 8a, tá? Vou fazer essa divisão aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o primeiro termo, dividir aqui pelo 8a, pegar o segundo termo e dividir pelo 8a também. Então, o que eu tenho que fazer ali? Ó? Vou ver se você entendeu, então, Laura. Quanto que vai dar o 28 dividido por... Aliás, o 24 dividido por 8? Laura? Oi? Quanto é que fica ali o 24 dividido por 8? Acho que 3. Isso, 3, né? Ok, aí agora eu vou fazer a divisão das letras. Na parte de cima tem x, na parte de baixo não tem x. O que eu preciso fazer? Nada, é só copiar a mesma coisa ali, porque a gente não reduziu em nada. Agora a gente tinha a em cima e tinha a embaixo. 1 menos 1 sobra quanto? 0. 0. Então, sumiu o A. Então, não vai ter mais A nessa primeira parte aqui. A gente terminou essa primeira divisão aqui, ó. Deixa eu só... Essa primeira divisão que eu fiz aqui... Ô, prof, não entendi, porque, tipo assim, ali é A, né? Mas ali embaixo é 8A, não é? Então, tipo, não era pra, tipo, daí tá dividindo A por 8A, não é? Não, eu dividi o A pelo A. Como eu falei para vocês ali no começo, só divide o número pelo número e depois vai fazendo as letras. Ó, 24 dividido por 8 dá 3. O x, como não tem x embaixo, vai repetir igual porque não tem o que dividir, correto? Agora, a próxima letra que a gente vai dividir vai ser o A. O A dividido pelo A vai ficar 1, porque qualquer coisa dividido por qualquer coisa é 1. Mas eu vou fazer 1 vezes isso daqui, vai continuar sendo o 3x ao quadrado. Então, aqui, ó, sumiu o A, mas na verdade não sumiu, ele transformou em 1. Como assim? O que vai virar o 3x ao quadrado? O 3x ao quadrado ficou da divisão do 24 pelo 8, e o x aqui, como não tem x na parte de baixo, vai copiar igual.
Quando eu tenho aqui o nosso A, eu vou dividir A por A. Vamos supor assim, ó, esquece essa letra aqui, o A, e vamos pensar numa outra divisão. Vamos supor, ô Enzo, quanto que é 49 dividido por 49? 1. Qualquer número dividido pelo mesmo número sempre fica 1. Então, é isso que vai acontecer com o nosso A. Independente do número que seja aqui, independente do número que seja embaixo, que é o mesmo número, quando eu dividir esse número por ele mesmo, vai ficar 1. Então, esse A some porque vai ficar 1 dividido por 1. Aliás, qualquer número lá, no caso 10 dividido por 10, vai ficar 1. E 1 vezes isso daqui, que não era 1, aí vai continuar sendo essa mesma coisa. Então, vai sumir o A, porque na hora que eu vou dividir, acaba cancelando. Que é a mesma coisa que a gente já fazia antes, a lei do cancelamento aqui aplicada, só que num polinômio, tá? Entendi. E aquele 2 ali? O que ele tá fazendo? Que 2? O x ao quadrado aqui? X ao quadrado. Ah, tá. O x ao quadrado. É o x ao quadrado daqui de cima, né? 3x ao quadrado. Agora vamos para a próxima parte aqui. Eu vou fazer a próxima parte da divisão, que é isso daqui, ó. Opa. Vem. Aqui. Que é essa divisão aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou dividir 16 por 8. Quanto que fica 16 dividido por 8? 2. 2. Então, ficou 2. Quanto que fica x na terceira se não tem x nenhum embaixo? X na terceira. X na terceira, né? Porque não dividiu nada. Ok. Agora eu tenho x ao quadrado dividido por a. Vai ficar, eu tenho 2 em cima, tenho 1 embaixo. Vai sobrar quantos? 2 em cima, 1 embaixo. Vai sobrar 1, então vai ficar A. Tá vendo? Porque A na 1, que é a mesma coisa do que A. Então, essa daqui é a resposta dessa divisão aqui, né? Desse polinômio dividido por esse, tá? Eu vou só escrever para ficar mais bonitinho aqui no próximo quadro, tá? Deixa eu só copiar ele para botar uma letrinha aqui um pouquinho melhor. 24x ao quadrado A, então, deixa eu apagar isso aqui. 24x ao quadrado A mais 16 x na terceira. Se Fala. na resposta tivesse ficado alguma coisa, tipo, igual, tipo, x em x, daria para simplificar? Sim. Nesse caso aqui, ó, a Laura fez uma pergunta importante. Como eles são termos que não são, são termos, não são equivalentes aqui, né? Porque eles não são termos semelhantes, porque não tem a mesma quantidade de x, a gente não tem que somar. Mas se eles tivessem, de fato, aqui x ao quadrado e aqui x ao quadrado e não tivesse esse azinho do lado, a gente ainda poderia somar e simplificar essa resposta final, tá? Então, deixa eu colocar aqui o 8a, e a nossa resposta aqui que vai ser o 3x ao quadrado. Prof. Diga. Desculpa interromper, mas é que a Mari, ela disse que ela não tá conseguindo entrar, o celular dela tá todo bugado e o Wi-Fi dela tá ruim. Bom. Talvez ela não consiga fazer a prova. Aí depois a gente vê o que a gente faz nesse caso, tá? Obrigado por avisar ali, Raika, tá? Tá, de nada. Eu não entendi muito bem por que a gente não pode somar, a gente não poderia somar, tipo, 3x ao quadrado com 2x ao quadrado e depois ficaria o A. Boa. 5x ao quinto, digamos assim. Então, olha só, Enzo, essa palavra aqui, ó, que está aqui relacionada com 3, é diferente dessa palavra que está aqui. São objetos diferentes. E porque seria o x e o a junto. Isso, aqui tem a, x, 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 3 vezes, e aqui tem 3xx, tá vendo? São palavras diferentes. Eu vou escrever elas por extenso aqui para você entender, ó. Aqui do lado tá 3xx, né, que é a palavra toda ali, que estão todas as letras colocadas, e a outra aqui, ó, é isso daqui, ó, 2axxx. Tá vendo? São coisas diferentes, são termos que são diferentes, e a gente só consegue somar termos que são semelhantes. E termos semelhantes significa ter a mesma palavra, ó. Essa palavra aqui tem 4 letras, essa tem 2, essa daqui é formada por axxx, e essa daqui só x e x. Então não dá para somar, tá? Essa ideia é que a gente só consegue somar termos semelhantes. Isso é desde o começo da matéria. A gente só consegue somar termos semelhantes. Talvez essa seja uma das informações mais importantes que a gente tem no capítulo, inclusive. Que a gente só consegue
juntar os termos que são semelhantes. Essa parte aqui é a parte, uma das mais avançadas da matéria, tá? Essa parte da divisão aqui, porque a gente já mistura todos os conceitos anteriores que a gente precisa. Eu vou fazer só mais uma coisinha aqui, eu vou fazer uma multiplicação só para vocês lembrarem como é que é o lance da multiplicação. Vou fazer uma pequenininha aqui para vocês lembrarem como é que é, tá? Tipo, ó, 2x mais a, que multiplica 3y mais 5. Vamos supor isso daqui, tá bom. Tem dois polinômios, cada um tem dois termos, e eu vou fazer esse chuveirinho aqui com os termos. Tá, então eu tenho que fazer multiplicação termo a termo, e a gente vai ver o que vai acontecer lá no final, ó. Então eu vou pegar 2x e vou multiplicar por 3y. Vai ficar 6xy, porque a gente multiplica um número pelo número, e as letras é só colocar uma do lado da outra. Beleza, vamos para a próxima parte. 2x que vai multiplicar o 5. Vai ficar, então, 10x. Ok, vamos para a próxima parte. Eu vou multiplicar o a pelo 3y. Então, vai ficar 3ay. Normalmente, eu coloco as letras em ordem alfabética que aparece para facilitar depois na hora que a gente vai juntar elas, tá? Mas também, se vocês não colocarem na mesma ordem, não tem problema, mas aí vocês podem se confundir achando que x aqui, ya, não é a mesma coisa do que a y, e na verdade é, né? Porque se a gente trocar a ordem aqui que aparece, não faz diferença. E eu vou multiplicar agora o a pelo 5, então vai ficar 5a. Então, vamos olhar aqui, eu fiz a multiplicação, tá vendo? Ó, do primeiro com o primeiro deu esse, do primeiro com esse segundo aqui deu esse, o a com o 3y deu esse, e o a com o 5 deu 5a. Ok. Agora, eu vou fazer o que a Laura comentou ali com a gente. Será que tem algum termo aqui que é semelhante? Não tem, porque olha só, essa palavra aqui ó, é xy, essa daqui é x, essa daqui é ay, e essa daqui é a. Nesse caso, já acabou a conta, porque eu não tenho que juntar mais nada. Se por acaso aqui aparecesse algum termo que fosse semelhante, quer dizer, com a mesma palavra, aí sim a gente voltaria a somar e reduziria ainda mais essa expressão, tá? Mas é basicamente isso daqui, ó. A gente já resolveu a nossa multiplicação aqui de dois polinômios. Querem mais um exemplo ainda de polinômio, só para ver isso? E essa aqui eu acho que é a operação mais trabalhosa no sentido de mais continhas que a gente tem para fazer, porque faz uma vez, faz outra vez, faz outras vezes, e se tiver um polinômio ainda maior aqui, tipo, se tiver 3 termos, por 3 termos, aí a gente vai ter um monte de termos. Claro que eu não coloquei nada para vocês calcular com muitos termos, porque esse não é o objetivo. Fala. Ok. A congruência, eu não lembro muito bem de como que faz por causa das férias. Daí eu esqueci. Congruência? A congruência dos triângulos. Sim, claro. Essa parte da matéria no capítulo 4, Enzo. A gente hoje vai fazer uma prova do capítulo 3. Tá. Só o capítulo 3, então? Só o capítulo 4 também. Não, Enzo, não. Professor, uma coisa que eu não entendi. É prova ou exercício? É prova. Ah, tá. Tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podem perguntar. Tá tranquilo? Tá. Aí tem essa parte, a outra parte aqui, depois de polinômio e tal, que era a parte das equações, que foi o que a gente resolveu mais recente. Então, também isso a gente acabou fazendo a última prova ali, então tá mais fresco para vocês, né? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que a gente já pode... Vamos fazer o seguinte, ó. Para a gente não ter um problema de ter que parar ali no meio, porque é intervalo, é isso, é aquilo, vamos fazer um intervalinho curto aí de uns 5 minutos, tá? E aí vocês começam a fazer a prova e a gente vai no tempo que tiver que fazer, para não ter problema, para a gente não precisar parar no meio para vocês fazerem o intervalo. Pode ser? Ou tem mais alguma dúvida? Se tiver mais alguma dúvida, eu respondo ainda antes da gente fazer uma pequena pausa e depois a gente começa. Tem mais alguma dúvida? Eu tô dando uma olhada aqui no capítulo. Tá. É muito grande a prova, prof? Ela tem um númerozinho razoável de questões, tá? Tipo, e aí eu gostaria que vocês fizessem com calma também, não fizessem correndo, sair clicando ali no meio de um monte de coisa, porque vocês podem acabar se confundindo, tá?
Então, façam com tranquilidade, por isso que eu quero que vocês fiquem um pouquinho mais do que uma aula para fazer, para ter tempo de fazer sem correr. Marcou a prova ontem, né? Na verdade, eu já tinha marcado ela antes das nossas férias. Mas aí eu disse, ó, vou reforçar quando voltar e a gente faz a revisão e faz a prova. Até porque muita gente estava ainda por terminar essa outra avaliação. Por isso que eu tinha que corrigir essa, para depois a gente fazer a outra. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma pausa aí, ó, até 9h55. Vocês voltam e aí eu libero e vocês já começam a fazer a prova, beleza? Então, ó, eu vou parar aqui a gravação e a gente volta 9h55 para fazer a prova, beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos pausar aqui a gravação, pausar a nossa